juntos nesses dias, algo que não nasceu exatamente agora, já é algo que já vem assim pesando o nosso coração por algum tempo, e parte desse compartilhar desse sentimento nós tivemos falando no encontro que tivemos recente, agora em fevereiro, lá na Serra, junto com muitos irmãos de várias localidades. Nós achávamos que poderíamos repartir aquela porção naqueles dias, mas depois percebemos que realmente não houve possibilidade. Nós ficamos, o Senhor nos reteve aí logo na entrada do assunto, e nós ficamos por aí. Então, foi do entendimento dos irmãos aqui, que a gente pudesse estar novamente em comunhão e que pudéssemos novamente tocar nesse tema. Ainda que também nos foi deixado a plena liberdade para avançar por um outro caminho. Mas realmente nós percebemos que havia clareza do Senhor e para que a gente pudesse avançar nesse mesmo tema. Então, eu vou pedir aos meus irmãos, alguns dos que aqui estiveram no encontro lá de fevereiro, que pudessem ser um pouquinho pacientes. Algumas coisas nós vamos mencionar novamente, digamos, o esqueleto daquilo que é o nosso sentimento. Vamos tocar em alguns pontos, mas também vamos percorrer por outros caminhos. Vai ser bom que, quem sabe, pode se fixar melhor. Eu entendo que esse é um tema bastante urgente, um tema bastante atual para o nosso tempo, para aquilo que o Senhor busca, né, na sua igreja. E os demais que não ouviram ainda um pouco disso vão poder ter a oportunidade de acompanharmos juntos, né? Então, nós vamos fazer assim hoje, vamos buscar, com a ajuda do Senhor, fazer uma pequena introdução, né? Isso é muito arriscado falar assim, né? Pequena introdução, mas é o nosso sentimento. E aí amanhã, daí para frente, se o Senhor permitir, junto com outros irmãos que também têm esse sentimento de cooperar, de colaborar e de contribuir, nós vamos seguir as outras partes. Basicamente, nós vamos falar um pouco sobre a questão do propósito de Deus em relação à sua noiva, o propósito que Deus tem desde a eternidade, um propósito de comunhão muito definido, muito claro, bastante claro, uma casa onde Ele deseja habitar em plenitude. Ele não somente quer uma casa, mas uma casa para sua morada em plenitude. Isso tem alguns conceitos e implicações. E nós vamos observar logo hoje que esse chamamento de ter uma casa cheia, e esse chamamento não só é eterno, como também é um chamamento que diz muito respeito à nossa contribuição, à nossa cooperação. Então, a primeira parte, nós vamos procurar enfatizar esse propósito, como ele claramente aparece desde a eternidade, depois entra nas esferas das Escrituras desde o Antigo Testamento, pode ser visto no Novo e ainda no final, na Nova Jerusalém, isso está muito claro. Mas nós vamos observar que entre a eternidade passada e a eternidade futura, nós temos o tempo presente. E esse tempo presente, esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que o Senhor reservou para que a gente pudesse cooperar com Ele nesse propósito. Então, a primeira ênfase está relacionada ao propósito eterno de Deus, na visão de ter comunhão eterna com o homem. O segundo ponto, nós vamos observar aí pelo menos 7 princípios que são necessários para que haja essa edificação. E com esses princípios nós vamos observar que está inteiramente relacionado com a nossa participação responsável. Se a igreja não entender que ela faz parte desse propósito, não somente de uma forma passiva, mas de uma forma ativa em Cristo, que são duas coisas que a igreja entende equivocadamente. Ou ela entende que vai fazer as coisas sozinha, ou deixa tudo para que o Senhor faça. E na verdade, as duas coisas estão corretas. Se você isolar uma dessas coisas, você vai ter problema. Se quiser fazer tudo sozinho, você vai ter problema, não é? Se deixar para que o Senhor faça sozinho, Ele soberanamente escolheu fazer conosco. Você pode dizer assim, o Senhor é soberano, se Ele quer, Ele pode fazer. Não resta a menor dúvida, Ele quer e Ele pode fazer. Só que soberanamente, Ele escolheu não fazer sozinho, Ele escolheu fazer conosco. Então, nessa segunda parte, nós vamos enumerar alguns pontos e princípios muito claros nas Escrituras, que vão mostrar com muita clareza essa nossa participação responsável e como nós devemos participar para que essa casa então seja cheia da sua glória, que é o seu infinito e eterno propósito.
Vamos a Romanos capítulo 15 de forma inicial. Vamos ler alguns textos. Esse de Romanos, por exemplo, nós vamos lançar base para a tipologia do Antigo Testamento. Existem duas formas de se ler o Antigo Testamento. Uma com o véu sobre o rosto e a outra sem o véu, em Cristo. Amém? Então, quando nós olhamos apenas o Antigo Testamento como os judeus ainda olham, então nós vamos ter algumas dificuldades de extrair daí, né, algumas orientações, algumas instruções muito importantes. Nós vamos entender que o Novo Testamento é a chave que abre o Antigo. O Novo Testamento é a forma adequada de se ler o Antigo. Com base no Novo, né, tendo o Espírito agora, novamente gerados, né, habitados pelo Espírito Santo, nós podemos ir ao Antigo Testamento com muita segurança. Se vai ao Antigo Testamento, se alguém vai ao Antigo Testamento sem o Espírito Santo, ele vai encontrar muita dificuldade de extrair alguma coisa útil daí, né? Mas nós vamos ver que existem algumas bases. 1 Coríntios capítulo 10 é uma delas. Essa do capítulo 15 aqui do versículo 4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que dantes foi escrito foi para o nosso ensino, não é? Então ele relaciona não só os escritos neotestamentários, mas também, principalmente, os escritos do Antigo Testamento. Foi escrito para o nosso ensino. Existem duas formas de nós sabermos se é possível sermos ensinados ou não. A primeira é se temos o Espírito ou não. Basicamente está aí o assunto, né? É o Espírito, né, aquele que está outorgado a ele a condição de abrir os olhos do entendimento de alguém para que possa entender as riquezas do Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, lá a partir do versículo 44, você vai ver que o próprio Senhor Jesus diz que as coisas que estão escritas na divisão da Bíblia da época de Jesus, não dessa aqui, as Escrituras no tempo do Senhor Jesus, não nessa aqui no sentido de não que sejam outras, mas as Escrituras do Antigo Testamento. Lá dizia, a divisão é de Torá, Nebiim e Ketubim. A divisão é feita dessa forma. Então você tem a lei da Torá, né, os profetas maiores e os menores, os Nebiim e os Ketubins. E o Senhor Jesus, no versículo 44 de Lucas 24, ele diz que todo esse conjunto dessa maravilhosa obra, que são os escritos do Antigo Testamento, davam testemunho dele. Então existe uma forma legal de se ir ao Antigo Testamento, né, e de se extrair, né, aquilo que é próprio para a edificação do Novo Testamento. Por que estamos falando isso de uma forma básica? Porque nós vamos trabalhar com uma estrutura do tabernáculo, do Antigo Testamento, especificamente, não vamos entrar nos móveis, nos detalhes dele, que não vai ser possível, mas simplesmente nos materiais que de forma muito clara nos mostram e nos apontam a edificação neotestamentária e as suas implicações e as suas importâncias. Então vamos ler mais dois textos, por favor, e esse já está ligado, esses dois textos já estão ligados. Apocalipse 21, eles já estão ligados diretamente à mensagem. Apocalipse 21. Vamos ler desde o versículo 1 para termos o contexto. A visão de João, e diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Atenção, versículo 3. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Frisem essa frase, essa sentença que é bastante importante.
na parte A do verso, no final da parte A. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Vamos ver ainda um outro texto lá em Êxodo, lá no início, no Antigo Testamento, capítulo 25. Êxodo 25. Versículo 8. Vamos direto ao versículo 8. Diz assim, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então anota também essa frase que é bastante importante, está intimamente ligada com a frase de Apocalipse 21, versículo 3 que nós acabamos de ler. Essa frase, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos ainda ter uma palavra de oração, irmãos, vamos encomendar ao Senhor esse tempo. Nós agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade que nos dá de reunirmos aos Teus pés. Realmente nós confessamos que nada sabemos, porque só quem conhece todas as coisas é o Senhor. Nós rogamos, Senhor, essa hora, e lembramos as Tuas palavras quando disseste que edificaria a Sua igreja e que as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Nós dependemos, Senhor, de Ti, do Teu Espírito, da Tua palavra, da Tua vontade, Senhor, da Tua edificação. Sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Nós então juntos, tanto que quem fala, também quem ouve, nós nos encomendamos ao Senhor e à palavra da Sua graça, confiando que o Seu Espírito pode nos socorrer nessa hora, abrindo os olhos do nosso entendimento, abrindo a Tua palavra para nós. Senhor, nós oramos agradecidos por podermos nos assentarmos em regiões celestiais e descansarmos em Cristo. Senhor, nós nos encomendamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas duas sentenças que nós acabamos de observar, uma está no Novo Testamento, bem no finalzinho, né, Apocalipse 21, né, quando o Senhor, naquela relação com João, mostra a João a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, né, e aparece uma frase aí logo embaixo, porque essa Cidade Santa, essa Nova Jerusalém, ela tem tudo a ver, ela está totalmente relacionada com aquele propósito eterno de Deus que era colocar entre os homens um tabernáculo, não é? E quando aparece a Cidade Santa, quando aparece a Nova Jerusalém, aparece então essa frase, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Em nenhuma outra parte da Bíblia aparece essa frase. Ela é uma frase especial, muito especial, e num momento especial. Você vê que está na culminação, é a coroação, é o fechamento do trabalho de Deus, né? Você está no finalzinho de Apocalipse, já não existe quase mais nada. Aí só existe Deus e o seu povo. Aí já passou o milênio. Deus já reinou 1000 anos, né, em Cristo, com o seu povo nessa terra. Já passou o trono branco, né? Aquele período onde Satanás é preso por 1000 anos e depois é solto. Vários desses eventos já passaram. Aí você tem o fechamento do propósito de Deus. Muitos irmãos acreditam que ao dormirmos aqui, ao partirmos daqui, nós diretamente vamos à eternidade com Deus. Nós vamos observar por muitos textos que isso não é assim. Isso não tira a garantia da sua salvação eterna, em hipótese alguma. O que você e eu temos que entender é que existem etapas. Uma delas é o reino milenar. Na segunda vinda do Senhor Jesus, os mortos ressuscitam primeiro. Nós, se estivermos vivos, somos transformados. Há uma transformação no corpo físico para poder, né, encontrar com o Senhor nos ares. Se estabelece um tribunal, claramente, por 2 textos áureos, você
pode encontrar isso, esse tribunal chamado Tribunal de Cristo. Aí as pessoas não são julgadas para céu ou inferno, aí é uma questão de sabermos o que nós fizemos por meio daquilo que o Senhor nos deu, não é? Então você encontra as parábolas, como a das virgens, como a dos talentos e várias outras parábolas, quando o Senhor Jesus nos ensina que a vida que nós recebemos no Espírito, ela precisa permear a nossa alma, ela precisa ganhar o nosso coração, ganhar o nosso entendimento, ganhar nossas ações, ganhar o nosso caráter, ela precisa nos ganhar mais do que o Espírito. Porque se o homem fosse feito só do Espírito e a salvação fosse só para o Espírito, não teria nenhum sentido estarmos aqui. Mas como somos tripartidos, né? Tessalonicenses 5:23, né? Todo o vosso espírito, alma e corpo. E no grego mesmo você vê a diferença das três palavras. Espírito nunca foi alma e alma nunca foi espírito. Mas como somos tripartidos, então, assim como o pecado também nos danificou em três partes, a salvação precisa ocorrer em três partes também. E vamos ver um pouco disso, porque é importante demais. Por que é importante? Porque na questão da salvação do Espírito, isso se deu no passado, essa é uma questão passada. Se todos aqui são crentes, né, vocês deram um passo. Qual foi o passo? A salvação do Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Isso está em Coríntios 6:17, né? E você vai observar que depois, no futuro, nessa segunda vinda do nosso Senhor, é uma coisa impressionante. Ninguém pode estar morto e dizer assim, não, eu não quero ressuscitar, vou deixar para ressuscitar depois. Não se pode fazer isso. Porque quem morreu em Cristo, quem dorme em Cristo, sabe o que vai acontecer quando o Senhor Jesus descer e tocar com seus pés o Monte das Oliveiras? A primeira coisa que vai acontecer é que os mortos que morreram em Cristo, não são todos, né? Os que morreram fora de Cristo, eles não ressuscitam agora. Eles ficam para ressuscitar depois do milênio, naquele chamado trono branco, onde serão julgados. Mas esses que vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo, né, eles têm os seus corpos ressurretos, o Senhor vem com seus anjos, que vão fazer essa colheita junto com o Senhor, e também acredito que com os seus santos, porque os santos, o que está na terra é o corpo, não é? O que está na terra é o corpo. O Senhor Jesus vem com os seus santos que vão tomar os seus corpos, eles vão ressuscitar, porque eles vão ter que se apresentar diante do Senhor agora, né, para esse tribunal Berna, que é apresentado, então, para serem julgados por aquilo que fizeram por meio do corpo, quer bem ou quer mal. O que nos chama a atenção é que são dois pontos da corda. Um é que a obra de salvação eterna, ela descansa no fato daquilo que Deus fez em Cristo. Você só recebeu a Cristo, ponto. E você é salvo, não é? E depois você sofre uma outra salvação. Quando o Senhor Jesus vem na sua segunda vinda, os mortos em Cristo que ressuscitam primeiro e os vivos são transformados. Então você observa que existem dois pontos que estão intimamente relacionados a Deus, sozinho. Agora existe um ponto que é intermediário e que não está relacionado a Deus sozinho. É o ponto da alma humana, da salvação da alma. E esse ponto, aí ele requer mais... Vou repetir. Por vontade soberana de Deus, foi Ele que estabeleceu assim, que houvesse cooperação para a salvação da alma. As suas vontades, as minhas, as suas emoções, as minhas, né? O que mais? Os nossos sentimentos, né? Isso são coisas que são tratadas, que Deus trabalha, mas com a permissão do homem. Se o homem não permite, não há trabalho. Se o homem não permite, eu falo homem genérico, homens e mulheres, não há avanço. Então, nós vamos observar muito isso, porque existem outros dois exemplos que nós vamos participar para os irmãos, que também estão relacionados a isso. E você vai observar, Deus sempre está no início e no final do trabalho, e também no meio, só que nesse momento, nesse período intermediário, Ele conta com a ação responsável do homem. Então ele põe lá no final, no Apocalipse, ele põe um tabernáculo entre os homens. Nós vamos ver que tabernáculo é esse. E nós temos muito a ver com isso, não é? Mas nós observamos também que Êxodo aparece também um tabernáculo, né? E nesse tabernáculo que aparece em Êxodo 25, o Senhor diz, e me farão. Você já consegue perceber? Consegue sentir o cheiro da vontade de Deus? E me farão
Ou seja, ele já está incluindo o homem no fazer esse tabernáculo. Só que a gente está só na tipologia. A realidade, mais do que a realidade, a revelação lá no final, ela fala de algo ainda mais profundo. Ela diz que esse tabernáculo, de fato, ele já foi, então, naquele período, ele foi colocado. Mas aqui ele aparece na tipologia apenas Deus pedindo. Agora, vamos observar onde começou tudo isso, irmãos. Na eternidade. Esse é um propósito eterno do coração de Deus. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 10, eu vou mencionar, porque como é uma introdução, nós vamos precisar seguir de uma forma objetiva e depois nós vamos ficar mais nos detalhes. Se você está anotando, você anota, mas nós não vamos lá agora. No Efésios capítulo 3, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: Efésios é uma carta que na cronologia ela está bem depois do Gênesis, muito, muito depois. Mas na revelação ela está antes do Gênesis. Por que assim? Por que dizemos isso? Quando você observa o conteúdo de Efésios, você vai ver que ele fala da eternidade, ele fala da igreja, ele fala do mistério de Cristo, Efésios 5:32, ele fala da relação entre Cristo e a igreja, esse é o mistério de Cristo, a formação de Cristo no corpo de Cristo. Efésios trata isso. Capítulo 3, então, é maravilhoso para falar isso, não é? Mas você vai observar que ele não fala só da igreja no tempo, ele fala da igreja na eternidade. Por quê? Porque a igreja não começa no tempo. A igreja não é um propósito de Deus no tempo. Deus não criou e falou, bom, já está criado, vamos fazer o que agora? Vamos fazer a igreja. Não. A igreja é algo no coração de Deus no tempo. Então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 10, por exemplo, quando ele fala, para que agora pela igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus, esse é Cristo, porque Deus não quer manifestar igreja, Deus não quer manifestar o veículo, Deus quer manifestar a Cristo através do veículo, amém? A ênfase não é eclesiológica, em primeira mão não, a ênfase tem que ser cristológica. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração em relação a essa ordem de valores encontrada na palavra de Deus. Qual é a ordem principal? Quem é o herdeiro de todas as coisas? Nós cantamos aqui nessa noite. Quem é o herdeiro? Agora, a igreja também herda todas as coisas, por quê? Porque ela está nele, ela está em Cristo. Por isso a necessidade de estar nele, não só crer nele, né? Não só crer nele, mas também padecer por ele, também andar com ele, também estar com ele. Porque nós vamos observar que o princípio fundamental de todo esse propósito e projeto de Deus é comunhão eterna com o homem. Deus quer estender a comunhão do Pai e do Filho, que acontece, o elo de ligação dessa comunhão é o Espírito. Então, quando nos é dado o Espírito, por isso que João, né? João lá na frente, na sua carta, ele diz, o que vimos e ouvimos, né? Nossas mãos tocaram na palavra da vida, e isso vos anunciamos, né? Com respeito ao verbo da vida. E isso vos anunciamos. O que eles anunciavam? O que eles viram, o que eles ouviram, o que eles tocaram, né? Para que tenhas comunhão conosco, segue o texto, né? Para que tenhas comunhão conosco. Os apóstolos, eles são uma espécie de centro da comunhão, não. Ele fala assim, e a nossa comunhão, essa comunhão que nós queremos que você tenham conosco, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele não menciona o Espírito, porque é o Espírito o elo de ligação dessa comunhão. A comunhão do Pai e do Filho é a comunhão que chega a nós pelo Espírito, não é? Vem a introdução de tudo que Cristo faz por nós para que a gente pudesse receber o Espírito. Então ele tem o viver humano, ele morre, né? Depois ele ressuscita, ele ascende, ele é glorificado, né? Ele envia o Espírito, aí quando ele envia o Espírito nós recebemos o Espírito, nós recebemos esse Espírito também que é chamado o Espírito da comunhão. Ou seja, a comunhão que Deus quer ver na igreja é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, para que agora pela igreja, ou seja, por esse organismo, né? Para que pela igreja a multiforme, as muitas formas da sabedoria de Deus sejam vistas de quem? Dos principados e potestades nos céus, não é isso? Nós achávamos que o testemunho era só aqui para a rua, né? Para o nosso bairro, para nosso... Não, nós somos como peixes em aquário, irmãos, como nosso irmão estava mencionando, rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas,
de muitas testemunhas, não só testemunhas com carne, testemunhas também sem carne. Não é? Existe também um reino espiritual e a todo tempo nós estamos sendo observados. E o ser observado não é para que eles saibam quem é o Roger, já sabem quem é o Roger já há tempo. Essa não é a questão. É observar quem é Cristo. Porque a soberania de Deus, nos atos de soberania, de criação e etc., esses anjos, esses príncipes, não é? Eles já haviam observado, porque a criação física, ela é depois da espiritual. Os anjos já existiam. Então, quando Deus criava, provavelmente eles observavam. Então, esse testemunho de soberania, ele já tem. Eles não têm um outro testemunho. Tem ele em parte, daquilo que o Senhor Jesus fez na terra, no seu período de ministério aqui. Mas o que ocorre é que quando o Senhor Jesus vem para a igreja, quando ele vem morar na igreja, ele vai manifestar alguns outros testemunhos que não foram manifestados na época. Por isso a necessidade de nós crescermos nele. À medida que a igreja cresce em Cristo, ela manifesta testemunho de caráter que nunca foi manifestado antes. E por isso que eles estão de olho, querendo ver, querendo saber, querendo entender o que está acontecendo. Seria por isso que o Senhor falou, vocês farão coisas maiores do que essa, naquela parte que ele falou isso? Seria a igreja? Exatamente, Elias. Que o Espírito daria continuidade. O Senhor Jesus é muito rico, em 3 anos e meio ele não poderia manifestar tudo e ainda na eternidade não vai ter como manifestar tudo. Nós teremos toda uma eternidade para viver com Deus e nós nunca vamos conhecer Deus completamente, senão ele vai deixar de ser Deus. Não é assim? Mas você imagina que nós vamos ter uma eternidade para conhecer alguém que nós nunca vamos conhecer completamente. É rico o nosso Deus ou não? Muito rico. Né? Mas ele vai nos dar, ele já está nos dando, já está nos treinando no tempo para esse nível de comunhão. Porque lá você não vai precisar brigar com o seu irmão, se o seu irmão anda de uma forma ou se anda de outra, se você concorda ou discorda dessa ou daquela doutrina, lá não tem mais nada. Quando você chega no final do Apocalipse, você encontra apenas Deus e o seu povo e Deus. E para um longo conhecimento pela eternidade, continuarmos a conhecê-lo, aquilo que o profeta disse, conhecer e prosseguir em conhecer. Esse conhecimento vai continuar se dando. Acho que a gente vai, não sei qual vai ser o sentimento por lá, mas você imagina tanta coisa, a gente se agarra por aqui e trocamos pela excelência desse conhecimento, né? Mas o Senhor já está treinando aqui, esse conhecimento ele já começa aqui. O verdadeiro crescimento da vida espiritual é conhecer a Cristo, amém? À medida que nós conhecemos, é na mesma medida que confiamos. Na mesma medida que confiamos, na mesma medida ele opera o que precisa operar em nós. Porque como é uma obra de fé, né, só avança quando nós cremos. E nós só cremos, né, só confiamos quando conhecemos. Você confia em alguém que você não conhece? Assim também é a nossa relação com o Senhor. Nós nos relacionamos, a base da fé, ela está relacionada ao conhecimento. Né? Por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. À medida que você ouve, você vai conhecendo pelo ouvido o que você está ouvindo. E à medida que você conhece quem o Senhor é, então você observa se ele é digno ou não de confiança. E na sua e na minha experiência, ele sempre é digno de confiança. E aí então você vai de glória em glória, de fé em fé. Você vai avançando. Por isso a necessidade de ouvir. E isso está intimamente relacionado com a nossa contribuição. A contribuição do Filho de Deus, em muitos aspectos, ou pelo menos nos principais, na verdade não é colocar a mão na obra, é tirar a mão dela, não é? Ouvir é uma das coisas principais nesse relacionamento onde nós vamos crescendo em Cristo para essa manifestação do tabernáculo de Deus entre os homens. Mas vamos voltar ainda do princípio para nós seguirmos numa ordem mais adequada. Então Efésios, eu citei o versículo 10, o versículo 11 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Olha como é que Paulo termina esse texto. Né? Ele fala: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar, né, por meio do Evangelho, que é a ferramenta, não pode ser blá blá blá, não pode ser o livro tal ou o livro tal. Respeitamos os livros e os servos de Deus, mas o verdadeiro avanço é pela ferramenta chamada Evangelho, na mão do Espírito Santo, utilizando os processos das circunstâncias moldadoras, a cruz, não é?
É aí que realmente nós vamos crescendo. Porque senão você cresce em outra coisa para dar uma outra coisa. Né? Para dar a Nova Jerusalém, precisa crescer em Cristo, na palavra, no Espírito. Amém? Esse é o verdadeiro avanço. Então, o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar por meio do Evangelho, né, as riquezas incompreensíveis de Cristo, que são essas riquezas que precisam ser anunciadas, porque elas nos foram dadas, mas a gente precisa ter conhecimento do que nos foi dado para que a gente possa saber com quem nós contamos. Se nós não recebemos a palavra, nós não sabemos com quem nós temos que contar na adversidade. Para sabermos com quem contamos, nós temos que dispor nossos ouvidos ao Evangelho. Está correto isso, irmãos? Então nós temos que dispor nossos ouvidos, não é? Então ele continua o texto dizendo que agora, através desse organismo que ouve o Evangelho, que sofre as ações do Evangelho pelo Espírito Santo, o que ocorre agora? A multiforme sabedoria, que são essas riquezas que já foram depositadas na igreja. A igreja tem consciência das riquezas, né? Permite-se ser trabalhada naquele aspecto da vida da alma, porque é aí que ela precisa crescer e aí é o grande campo de batalha. E à medida que ela vai crescendo, né? Ela começa, então é como um copo. Não tem como você derramar água nesse nível, aí tem em torno de 10% de água. Como é que Deus faz, então, né, para que esse organismo, esse vaso, que é a igreja, possa expressar essa multiforme sabedoria? Enchendo o vaso até o seu transbordar, não é assim? Então, essa é a manifestação a principados e potestades nos céus, e aí ele completa. Segundo o eterno propósito. Então, você já observa que não tem como a igreja manifestar Cristo sem essa base de relacionamento com Ele. Não existe possibilidade, não é? É um vaso que foi feito para conter a Cristo. E na medida que se relaciona, nós vamos mencionar isso muitas vezes, por muitos versículos, a medida que se relaciona é a medida que se enche. É na mesma medida que nós nos relacionamos, é na mesma medida que nós crescemos. A gente não cresce só lendo, irmãos. A leitura, ela vai nos servir para levar para a comunhão daquele que expôs os seus escritos. Será que a gente pode ler as Escrituras e ainda assim estarmos apartados daquele que inspirou as Escrituras? Totalmente possível. Chegando-vos para ele, sois edificados. O texto de Pedro fala assim, né? E ele, a pedra reprovada, né, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, nós também, como pedras vivas, sois, ele fala, edificados. Então, chegando-vos para ele, sois edificados. Nós podemos chegar na reunião e não ser edificado. Nós podemos chegar à Bíblia, qual o problema da Bíblia? Nenhum. E não sermos edificados. Nós podemos até nos ajoelhar para orar e não sermos edificados. Posso dar um exemplo? Às vezes você está com tanta coisa na cabeça, seja de trabalho, seja de tanta coisa que pode perturbar você, a sua alma, e você ajoelha, você está com os joelhos no chão, mas você não consegue encontrar o Senhor. Acontece isso? Não, é só comigo. Isso acontece com qualquer filho de Deus, irmão. Não é assim? Com qualquer filho de Deus. Por isso que a mente é o campo de batalha. Porque se a mente não cede para ser renovada, o que vai acontecer? Esse ser humano que é íntegro em espírito, alma e corpo, a integridade da natureza humana está nas três partes. Você não pode ser um homem ou uma mulher espiritual, mas ter no aspecto da alma, né, alguma problemática, algum assunto que te impede, porque se Cristo é rico no seu espírito, ele manifesta através dos seus sentimentos, ele se manifesta através das suas palavras, ele através do que você pensa, na mente renovada, não é? Então, o Espírito Santo ele precisa do homem íntegro, das três partes. Ele não é só um homem com o Espírito. Vamos me trancar lá dentro daquele quarto, daqui a pouco você está lá no Tibete, né, com aqueles monges, né? Você tranca dentro do quarto, não vou ter nenhum contato com o mundo. Por que não vai ter contato com o mundo? Porque o mundo já está relacionado à alma. Mas começa no Espírito esse testemunho, essa vida de abundância, essa vida de comunhão, de riqueza, começa no Espírito, mas precisa passar por um canal. E que canal é esse? É a alma humana. Então, se o canal estiver interrompido, não tem como alguém ser espiritual sem o exercício legal das faculdades volutivas, né? O homem tem vontade. Ele precisa exercer a sua vontade em Cristo, né? Hoje Cristo tem uma vontade, nós temos outra vontade. Então tem duas vontades. Mas nós vamos entender que à medida que vamos sendo trabalhados, isso aqui vai fazendo assim, ó, vai fechando. Ó.
E o ápice e o nível mais alto de espiritualidade é a união de vontades. Deus quer uma coisa e você quer a mesma coisa. Ele sente algo e você sente a mesma coisa. Essa é a união das vontades. Então você vê que o foco está relacionado à alma humana que precisa ser trabalhado. Mas ainda naquele aspecto da eternidade, onde o trabalho de Deus começa, nós vemos por Efésios 3:11. Segundo, guarda isso, o eterno propósito que fez em... Então, esse eterno propósito foi antes de todas as coisas. Deus fez um propósito em Cristo. Houve um determinado momento, não é, na divindade, né, onde isso foi decretado, onde isso foi decidido. Apocalipse 3:8 fala que, inclusive, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Você vê que tudo já estava decidido na eternidade. Aí nós entramos no tempo. No tempo você tem pelo menos 2 versículos. No início do Gênesis você encontra 2 versículos que vão falar também desse propósito. Presta atenção, irmão. Nós estamos indo lá e cá, mas dentro dessa ênfase relacionada ao propósito de Deus de estabelecer um tabernáculo, e esse tabernáculo é o mistério de Cristo, e esse mistério de Cristo é Cristo formado no corpo de Cristo. Então ele aparece na eternidade, depois ele aparece no tempo. Quando você vê a formação do homem, o que você vê? Façamos o homem como uma girafa? Não. Façamos como? O quê? Com a nossa? Façamos a nossa imagem. Quem é a imagem de Deus quando você abre as páginas do Novo Testamento? Quem é a imagem? É Cristo. O que significa a imagem? Caráter. Caráter. Não é só alguma coisa relacionada à expressão física, facial. É caráter. Não é? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Depois você vai ver assim, e domine. Por quê? Porque o homem vai precisar, para que haja domínio, já havia a queda, então vai ter que ter domínio. Não é? Vai ter que ter exercício de domínio. Mas para que o homem possa dominar, ele não pode ser ter espírito, alma e corpo, porque ele vai lutar contra um querubim e com todos os seus asséculos, a terça parte do que caiu dos céus. Lembra disso? Então o que esse homem tem que ter? Ele tem que ter uma capacitação que vai além de espírito, alma e corpo. Ele tem que ser formado à imagem. Essa imagem é o próprio Senhor, é a capacitação, é aquilo que dá a ele a condição dele exercer domínio. Mas o que aconteceu com o pecado? O que fez o pecado? Quando o homem pecou, o que passou a acontecer? Uma guimbazinha de cigarro passou a dominar ele. Mas ele que tinha que dominar todas as coisas. Se você vê a relação das coisas que ele tem que dominar, são coisas que estão no céu, que estão na terra, que estão no mar. Né? Ele fala das esferas, e aquilo ali são mais do que animais. Tem uma esfera espiritual ali envolvida. Né? Então, ele tem que dominar em várias esferas. Mas o que ocorreu? Ele vendeu a sua natureza, perdeu a imagem. O Senhor não pode seguir com ele com aquela imagem. Por isso que o Senhor Jesus precisa vir depois, porque o homem, o primeiro homem, ele perdeu a capacitação. Por isso que hoje, mesmo sendo cristãos, se nós não nos movimentarmos em Cristo, se nós não entendermos o que são as ações do Espírito, o que é estar nas regiões celestiais, entendeu, irmão? Nós sempre vamos agir como Adão e como seus descendentes agiram, ainda sendo novas criaturas. É possível isso? Ser nova criatura e dar lugar à carne? Claro que é. Só que na sua e na minha cabeça, carne está sempre relacionada a alguma coisa muito negativa. E carne, às vezes, é muito positiva, só não é espiritual. Só não conta para fruto. Não é? Eu posso ser muito inteligente, você pode ser muito inteligente, e com a sua inteligência você destruir a igreja. Inclusive, tem muita gente inteligente fazendo isso. Como é que pode destruir a igreja com uma inteligência? Essa pessoa é crente, é super inteligente. Como é que ele faz para destruir a igreja? Lembra dos pensadores? Estuda um pouquinho de sociologia, você vai ver os princípios nos quais a sociologia moderna está fundamentada no positivismo, essas coisas todas. Tiraram Deus, vamos resolver o problema da ciência. Bom, se é ciência, não é religião. Então, afasta Deus e vamos tentar explicar isso aqui. Não é? São os pensadores, são aqueles que influenciam o pensamento da humanidade, não só contemporâneo, em todos os tempos. Nós temos ideias dos pensadores dentro da igreja. Entendeu? Então, irmãos, esse aspecto da vida cristã é muito, muito importante conhecer. E nós vamos tocar um pouco nisso, porque nós vamos falar sobre serviço depois. E esse serviço, um deles está relacionado a isso. A maneira como nós fazemos, de que maneira nós fazemos. Na casa de Deus, irmãos, existe uma linha muito tênue
entre o que é certo e o que é equivocado. Tem coisas que na sua e na minha cabeça estão totalmente corretas. Para Deus, ele vai precisar virar a cara para aquilo que ele não consegue cheirar aquilo. Entende? Tem coisas que no nosso conceito elas estão equivocadas. E para Deus elas estão certas. Por que isso é assim? Não estou falando das doutrinas principais e centrais da fé cristã. O que eu estou me referindo é que Deus não guia no novo homem, ele não guia o homem pelo que é certo e pelo que é errado. Deus não faz isso. A gente é que gosta de fazer isso. O que é certo, irmão? Certo é isso, isso. Ah, então tá bom. Aí você faz aquilo e você acha que isso é sinônimo de espiritualidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não é? Aquilo pode ser sinônimo de naturalidade. Você consegue fazer, né, o que Deus não gostaria que você fizesse. Porque a vida cristã, na verdade, ela é a substituição de uma pessoa por outra. Essa é a ênfase, essa é a tônica, digamos, da vida cristã. O que é a vida cristã? Né? A vida cristã é Cristo, irmão. Não, se Cristo pode se manifestar entre nós, eis aí a vida cristã. Se manifesta João, José, Roger, né, Lucas e etc., então nós não temos a vida cristã, nós temos pessoas que se manifestam cheias de boas intenções. Então nós temos que entender o quê? Que esse é um propósito que começa na eternidade, começa lá na eternidade, está bem longe da gente, acho que é para a gente não colocar a mão, acho que o Senhor não quis também que ninguém desse opinião, não é? Então é um propósito eterno, nós temos que aprender a respeitar isso. Ninguém tem direito de fazer nada na igreja, porque senão destrói a sua natureza. A igreja é a extensão de Cristo, é o seu corpo, lembra disso? A plenitude daquele, no finalzinho de Efésios capítulo 1, Paulo fala isso. Ela é a plenitude daquele, não é sua nem minha. Nós não temos o direito, não é, de nenhuma forma fazer nenhuma intervenção nisso. Então é um propósito que começa eterno, lá na eternidade. E agora nós já vemos, na criação do homem você já vê, que se Deus quer reinar com o homem, então ele faz uma espécie de inclusão entre o homem, né, o homem no novo homem. Cristo, né, Adão, você já vê essa figura, você está vendo na criação essa figura. Faz o homem, né, e dá uma imagem, porque a imagem é a capacitação para que o homem seja responsável no seu chamamento. Primeiro aspecto. Você vai mais um pouquinho em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 aí, até o versículo 24, você tem a criação da mulher. E aí, novamente, o Senhor mostra algo mais. O que ele está mostrando lá? Ele diz que o homem entra num sono profundo, porque o homem tem relações, não é? Ele se relaciona com animais, ele põe nome em animais, etc. Ele não tem satisfação nisso. Por quê? Porque ele não tem ninguém da sua própria natureza. Está lá a girafa, muito bonita, aquele pescoço comprido, mas é apenas girafa, e Adão é Adão, girafa é girafa. Mas comunhão não tem para ter, não tem como se aproximar a nível de comunhão, apenas, né, se há concordância ou unidade de natureza. Então o que é que o Senhor faz? Aí o Senhor põe ele num sono profundo, e você sabe quem foi que entrou num sono profundo no Novo Testamento, antes um pouquinho, lembram disso? O nosso Senhor. E aí do seu lado, da sua costela, do seu lado, o Senhor tira alguém que ele chama de adjutora idônea, não é? Ele diz, no original hebraico diz, lhe edificou uma adjutora, uma ajudadora, né? Para que assistisse como que diante dele. Então você observa novamente que o propósito de Deus é o que? Ter comunhão. Ele está falando do seu filho, irmão. Essa é a história de Adão com H, é história sim, não é nada tipológico não, mas ideias que andam aí, mas não é a história, nós cremos que é a história com H, não é? Mas também ele está nos revelando por trás dessas histórias suas intenções, que começam na eternidade e passa pela história, começa a passar, a permear a história da humanidade bem no início. Então quando você abre Efésios capítulo 5, você vai observar que a igreja também sai do seu lado, não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Quando o Senhor foi rasgado do seu lado, saiu sangue e água. Porque a igreja, pensa que vê uma coisa, a igreja está dentro de Cristo, escondida, e Cristo está dentro de Deus. Por isso que você encontra o mistério de Deus, Cristo, o mistério de Cristo, a igreja. Então Deus é misterioso, Cristo é misterioso e a igreja também. Se não houver manifestação e revelação, não há como conhecer, não é? Então o que ocorreu? A primeira coisa que Deus fez foi revelar o seu Filho, porque senão não haveria conhecimento de Deus, porque Cristo é quem revela a Deus. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ou seja, é uma relação fechada, não há possibilidade de se conhecer.
E o Espírito é a ligação de amor entre os dois, não é? Agora, para que se conheça, o que precisa ser feito? Um dos dois precisa revelar. Olha que Jesus revela o Pai, mas quem foi que revelou a Pedro quem era Jesus? Quem lembra? Quem foi que revelou? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o quê? Que não foi carne e sangue que te revelou. Mas quem? Meu Pai que está nos céus. Então foi o Pai que revelou quem era Jesus. Jesus não pode ser conhecido, irmão. Jesus não é tema que você aprende nos estudos. Vamos ver quem era. Não pode se conhecer a Jesus, é só por revelação. Se você conhece a Jesus, ainda que das formas mais elementares, sabe o que aconteceu? O Pai falou para você quem era o Filho dele. Foi isso que ocorreu, não é? Então, o Filho faz essa revelação de quem é o Pai. Mas observa uma coisa, quando o Filho está na cruz e o seu lado é rasgado, é aberto, ele já havia entregue o Espírito, o seu lado é aberto e sai sangue e água, lembram disso? E quando sai sangue e água, a gente pode ter aí uma segunda revelação. A primeira é do mistério de Deus Cristo, ou seja, Cristo é a revelação do mistério oculto. Deus ninguém conhece. Por isso que os anjos estão de olhos, né, fitos na igreja. Imagina isso, irmão. Né? Que grande espetáculo. Os anjos estão olhando para a igreja. Por que estão olhando? Por aquilo que eu vinha falando há pouco. Por que estão olhando? Por causa da manifestação desse mistério oculto. Nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Então é o Filho que faz conhecer o Pai. Mas você vai observar uma coisa também, ninguém conhece a igreja. Se você perguntar o que é a igreja, provavelmente alguém vai te levar numa primeira casinha que tiver com esse formato, com uma cruzinha em cima. Fala assim, aqui é a igreja. Não é assim? Qualquer um de nós poderíamos fazer isso. Por quê? Porque essa é a visão do que seja a igreja. Mas por que assim? Porque também não pode se conhecer a igreja. A igreja é o organismo pelo qual Cristo se manifesta. Sabe onde está a igreja? Dentro de Cristo, lá na eternidade. Prático assim. Quando que ela pode ser vista? No dia que ele se entrega, o original grego, eu gosto muito dessa tradução, não da tradução, mas do original, porque ele fala assim, ele amou, a si mesmo amou e entregou o seu lado. O original fala, entregou o seu lado por ela. Foi isso que aconteceu. Adão na figura e Cristo na realidade. Então, o seu lado é aberto e aparece aquela que nunca ninguém jamais conhecia. Como se, alguém gosta de dizer, como se o pai colocasse uma das suas mãos dentro do filho naquele momento e retirasse de dentro dele aquilo que estava oculto pelos séculos dos séculos. Por que isso é assim? Porque Efésios 3 vai nos falar que esse é um mistério que estava oculto no coração de Deus na eternidade. Então não tem facilidade de acesso, só por revelação. Então você vê, na eternidade é o propósito. No tempo nós começamos a ver. Que propósito é esse? Já você consegue perceber esse nível de comunhão que Deus começa a falar? Você já consegue ver esse nível de comunhão? Por exemplo, ele faz o homem e coloca no homem a sua imagem. Relacionamento. Ele faz uma mulher, para quê? Para que ela se relacione com o homem. Não que o seu filho, porque isso aqui é uma figura, não que o seu filho esteja sozinho, porque ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Fala, Jesus estava sozinho? Não, Jesus nunca esteve sozinho, irmão. Sozinho fica eu de vez em quando. Jesus nunca esteve sozinho. Nunca houve problema de comunhão na divindade. Amém? Nunca houve problema de comunhão. Nós é que somos os contingentes, nós é que precisamos de comunhão, senão a gente morre e ficar sozinho. Por isso que já tem essa nova doutrina, que você não precisa reunir, você não precisa ir para lugar nenhum, fica na sua casa quieto, fica lá morrendo lá, morre à vontade no sofá, em paz. Não faz isso com você não, faz isso, você vai ter problema com o pessoal que são os defensores dos animais. Prende um animal dentro de um quarto fechado, depois de muito tempo solta ele para você ver o que vai acontecer. Você imagina um ser humano. É uma coisa diabólica. A igreja sempre reuniu, a igreja sempre esteve junto, a igreja sempre comungou, a igreja sempre partilhou, a igreja é essa riqueza de Cristo que recebe e dá, não é? E cresce nesse entendimento. E nessa relação, nós não fomos chamados para andar sozinhos, fomos chamados para andar juntos. Você viu que o texto lá vai dizer o quê? O segundo texto que lemos de Êxodo, né? E farão um tabernáculo. Como é que eu vou fazer um tabernáculo sozinho em casa? Não tem como. Tem como? Não tem como. O tabernáculo está aí. O tabernáculo de Deus entre os homens. Essa manifestação de Cristo
no corpo de Cristo. Então, logo na entrada, você vai observar então que existe isso, não é? Essas pinceladas, esses pontos que o Senhor começa a nos mostrar lá no Gênesis, dizendo que Ele quer viver com o homem. Ele vai levar o homem para a eternidade para viver com Ele, para ter comunhão com Ele, para andar com Ele. Isso é muito maravilhoso. Aí a gente avança as páginas do Antigo Testamento, começamos a chegar, passamos por Betel, passamos pela experiência de Jacó, né? Aquelas escadas, etc. Chegamos ao tabernáculo, porque não temos como citar todos os textos relacionados a isso. Quando você chega no tabernáculo, novamente você vê essa intenção. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma figura tipológica do mistério de Cristo novamente, daquilo que está na eternidade, daquilo que agora está no tempo e agora está na tipologia, está na sombra. O que é o tabernáculo? Ele fala de Cristo e ele fala da igreja. Ele toda hora fala de Cristo, toda hora ele fala da igreja. Se você quiser ver Cristo, você olha para o tabernáculo, você vai ver. Se você quiser ver a igreja, você olha para o tabernáculo, você vai ver, porque ali estão esses dois elementos, né? Porque a vontade de Deus é que seja Cristo na igreja. Esse é o mistério de Cristo. E agora na sombra, na tipologia. Né? Seguimos mais adiante, aí entramos nas páginas do Novo Testamento. Aí você vai lá em Efésios 5, aí o que Paulo fala lá? Grande é esse mistério. Ele começa lá no versículo 18 para frente, quando ele fala em enchei-vos do Espírito, né? Na necessidade da espiritualidade nesse aspecto. Aí ele começa a falar de homem e mulher, mas ora é igreja, ora é homem, ora é Cristo, ora é mulher, igreja, homem em Cristo. Parece que ele faz uma mistura de tudo ali, porque, claro, é a forma miniaturizada da expressão maior de Cristo e da igreja. A vida do casal é uma forma diminuta da relação maior que é Cristo e a igreja. Por isso que apresenta ali os casais, e ele não tem como apresentar só os casais e depois apresenta Cristo e a igreja. Ele precisa misturar os dois aspectos, porque estão interrelacionados. E aí no final, no versículo 32, ele diz assim, grande é esse mistério. Ele vai falar, então, eu e da minha esposa. Não. Digo, porém, a respeito de Cristo e o quê? E a igreja. Grande é esse mistério, está vendo? É algo misterioso, mas não pode ser misterioso para os filhos de Deus. Isso precisa ser algo claro para nós, porque de tudo nós vamos observar que de tudo que nós vamos fazer precisa nascer da relação de Cristo e da igreja. Qualquer coisa que a igreja faça que não nasça dessa relação, você pode jogar fora, não tem nenhum valor. Deus não chamou a gente para fazer nada, Deus nos chamou para nos relacionarmos com Ele. O fruto dessa relação é que é a obra de Deus. A obra de Deus é o fruto da relação de Deus com o seu povo. Vai ser assim na eternidade e já existe um treinamento no tempo presente. Alguém pode achar que faz muita coisa porque ele faz as coisas que estão diante dos olhos dele. Ele gasta muito tempo com as coisas que estão diante dos olhos dele, não é? Mas quem sabe um dia, diante do tribunal, por exemplo, você fala, o que foi que você fez? Eu fiz muitas coisas, por muito tempo. Será se é a mesma conta que Deus tem? Será se um dia que estivermos diante do Senhor, nós vamos poder dizer, Senhor, foram muitas coisas, não deu para fazer tanto, mas algumas coisas foram. Quem sabe ele pode dizer, não, foi mais do que você achou que fosse. Mas ele pode dizer também, não foi tanto assim não. Quanto tempo você tem de crente? Eu tenho 30. Isso tudo? Acho que tem um pouquinho menos. Oxalá naquele dia seja um pouquinho mais, ou mesmo os 30. Que eu quero dizer que tudo que não é feito em Cristo não há valor espiritual para Deus. Por isso o Senhor primeiro, antes, aí nós vamos lembrar da estrutura de Efésios, antes de nos fazer andar, Ele precisa nos fazer assentar. Não manda andar, não manda correr, manda sentar. Não diz nem que manda, na verdade, Ele nos colocou nessa realidade. E depois você vê Efésios com essa estrutura. Primeiro nos lugares celestiais, assentado, depois andando e por final estando firmes, porque precisa se manter debaixo das circunstâncias opressoras, tem que se manter firme, não é? A perseverança, hipomenem, firme sobre circunstâncias opressoras, firme até o final. Então tudo nasce desse relacionamento, porque o propósito eterno de Deus é esse relacionamento. Não existe outra coisa maior do que essa. E eu acho que nós deveríamos estar muito alegres com isso, porque a intenção do coração de Deus é se relacionar conosco eternamente.
E o tempo que Ele nos dá da nossa peregrinação aqui é para esse exercício de confiança, né, da fé que avança. Aparecem obras sim, algumas coisas começam a aparecer, começamos a fazer, irmãos. Mas essencialmente, irmãos, o assunto não está relacionado a obras. O assunto está relacionado à vida, à presença, à comunhão, o amor. Dá para entender isso? Tudo que Jesus fez, Ele fez com uma base. A base de que Deus é amor. Foi essa a base que Ele fez. Ele veio aqui por causa disso, nos perdoou por causa disso. Não porque achava, bom, eu vou salvar o Roger porque vai dar uma coisa interessante lá no futuro. Ia perder o tempo, não é? Então, por que precisa salvar a todos nós? Porque Ele nos quer com Ele. Amém? Ele nos quer com Ele. Então você vai ver agora, depois de Efésios capítulo 5, versículo 32, você avança e chega no Apocalipse. Aí agora ele mostra um tabernáculo que já está fincado entre os homens. Ou seja, esse tabernáculo que ele quis ver, esse mistério de Cristo, esse nível de relacionamento entre Deus e o seu povo, aparece lá no final. Né? Lá no final, você vê que é uma grande jornada daqui até lá. Seguido então, nós vamos observar agora que se Deus quer ter um tabernáculo entre os homens, nós vamos observar uma coisa muito interessante, eu vou adiantar para os irmãos, para que vocês vão meditando comigo, e nós vamos ler os textos. Esse tabernáculo, essencialmente, é o próprio Senhor Jesus. O tabernáculo, na verdade, ele não é a igreja primeiramente, não em primeira instância. Nunca nada é a igreja. Por isso que eu disse para os irmãos e repito, a nossa visão sempre precisa ser cristológica. Você quer ter uma boa visão da igreja? Se aprofunda em Cristo. Se aprofunda em Cristo. Existem questões que não se explicam na vida da igreja. O que é a vida da igreja? É uma expressão prática do viver de alguém que vive com alguém. Que alguém? Cristo. À medida que eu vivo com Cristo, eu vou começar a entender o que é o viver da igreja. Não adianta citar muitos textos, irmão, é assim, faz assim, faz assim. Aí você arregaça a mão e fala, agora pode deixar comigo. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque isso é orgânico. E por ser orgânico, precisa partir da premissa de que, novamente, é estando com Ele, é estando em comunhão com Ele, é que nossos olhos vão sendo abertos. Ou seja, quando passamos a ser eclesiológico de uma forma adequada, quando somos essencialmente cristológicos. Se a nossa ênfase for Cristo, irmão, o problema das divisões e das problemáticas que o povo de Deus se meteu na história contemporânea de todos os tempos, depois da morte dos últimos apóstolos, e aí a apostasia, etc. Você sabe qual é o problema? É que a ênfase é sempre eclesiológica. Entende? Então, o que faz o povo se dividir não são as doutrinas essenciais da fé. Porque se alguém diz para você que Jesus não ressuscitou dos mortos, ele não é teu irmão, nem você é irmão dele. Correto? Perfeito. Alguém bate lá na sua porta, diz que veio falar do evangelho para você, você abre a porta, ele tem uma maletinha na mão, é a primeira coisa que ele fala para você que Jesus não é Deus. E agora? Então você não pode ter comunhão com ele porque ele não é o seu irmão. Ele tocou na base da fé cristã. Está correto isso ou não? Agora, não é por isso que o povo evangélico, por assim dizer, se divide na história da igreja. O povo se divide por questões menores, não fundamentais. Mas por quê? Porque os olhos estão no estudo eclesiológico. O que é a igreja? Bom, na minha concepção, é quem é assim, assim, anda assim, assim. Bom, então eu já criei um paradigma. E se alguém não se encaixa nesse paradigma, esse alguém não pertence à igreja, ou se quando muito pertence a uma outra igreja, não a minha. Então o problema não é na visão da igreja, o problema é na visão de Cristo. Porque quem se relaciona com Cristo, e também com o Cristo das Escrituras, porque é o mesmo Cristo, aí ele vai entender algumas coisas. Né? De receber, como Romanos Paulo fala, né? De receber aqueles a quantos Cristo que os recebeu. Qual é a base para receber, irmão? A pergunta básica é, quem foi que te recebeu? Foi Cristo. Ah, então eu tenho que te receber também se Cristo te recebeu. Essa é a visão de Cristo, não é a visão da igreja. Está dando para entender? Então, se a ênfase for na igreja, nós perdemos a essência e a vida, porque a essência e a vida não é a igreja é o organismo que manifesta essa essência e essa natureza. A essência é Cristo. Por isso que diz, Cristo em vós, o quê? A esperança da glória.
A esperança da glória não é a igreja, a esperança da glória é Cristo formado nela. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisava dizer era que Cristo é esse tabernáculo. Eu não sei se a gente ainda tem um pouquinho mais de tempo, irmão, para seguirmos aqui, para entrar nesse ponto do tabernáculo. Eu sabia que a introdução vai levar um pouquinho mais, mas